Olá, gente, tudo bem? Mais uma quarta-feira com vocês aqui no nosso canal do YouTube, né? Se você ainda não nos segue no YouTube, aperta o dedo no like, não custa nada, curte, compartilha nossas redes sociais, dialogar para avançar. Todas as quartas-feiras às 20 horas, a gente está aqui no YouTube, trazendo sempre uma história bacana, sempre um convidado interessante. Semana passada vocês viram, né? O Dr. Marcos Schetter, escritor, cozinheiro, advogado, um papo maravilhoso, um papo gostoso. E hoje não tem que ser diferente. Hoje eu estou trazendo um grande empresário aqui da cidade, um cara que tem um ideal fantástico, ajuda muita gente. E eu trouxe ele para conversar comigo, essa história maravilhosa. O meu amigo Giscardi Conte, seja muito bem-vindo. E já vou começar perguntando: quem é o Giscardi? Tudo bem? Boa noite a todos. Elton, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, podendo falar um pouco da gente, né, como pessoa e também do que a gente faz. E aí passar algo que seja positivo, né, que a gente possa buscar e tentar dar o de melhor, né? Bom, eu sou radicado aqui em Joinville, né? Na verdade, sou nascido em Caçador, mas vim de lá muito jovem, né? Tinha 8 anos quando fui para Florianópolis. Aí morei lá, me formei em Florianópolis, né? Sou formado lá na nossa capital, mas logo em seguida vim parar em Joinville, vamos dizer assim, porque Florianópolis é muito lindo, tal, a gente gosta de estar lá, mas para morar lá é um custo de vida bastante alto, né? Então, recém-formado, a gente tem que ir atrás de trabalho, tentar fazer a vida, né? E surgiu a oportunidade aqui em Joinville, vim para cá para trabalhar e, bom, aí formei família. Mas você veio trabalhar para Joinville? Sim. Você se formou em? Eu sou farmacêutico bioquímico. Farmacêutico bioquímico. E veio para cá trabalhar numa farmácia, laboratório? Não, laboratório. Porque eu já fiz... porque hoje existe a faculdade de biomedicina, né, que forma diretamente o analista clínico, quem vai direto para o laboratório, e outras áreas que eles atuam também, né? Mas na minha época você tinha que fazer o curso de farmácia e análises clínicas para ser um bioquímico, que é o meu caso, né? Eu sempre quis a bioquímica, só que para eu me formar um analista clínico, um bioquímico, eu tinha que fazer a faculdade de farmácia junto, pelo menos na Universidade Federal era assim, e eu não recordo se aqui em Santa Catarina tinha o curso de biomedicina, porque... Acho que é mais novo, é mais recente, né? Mais recente, mas talvez aqui em São Paulo acho que tenha muito mais tempo, mas enfim, aqui para eu me formar um bioquímico eu tinha que fazer esses dois, a gente se formava 2 vezes, inclusive no curso de farmácia e análises clínicas, nesse caso, você se forma farmacêutico e pode parar ali, você pode encerrar a tua vida acadêmica ali e começar a trabalhar como farmacêutico aí nas áreas que a farmácia ela contempla, né? Porque tem muita gente que pensa que farmacêutico é só trabalhar em farmácia alopática, não, mas tem várias áreas que atua, né? Inclusive a industrial, onde fabrica e cria medicamentos, tem a questão da farmácia hospitalar, que daí é bem interessante trabalhar dentro do hospital, é diferente de uma distribuição de medicamentos de outra área, né? Mas enfim, aí só que eu sempre quis análises clínicas. E aí você continua na faculdade mais 1 ano e meio para se formar novamente, aí se forma como bioquímico. E aí terminei a faculdade e fui em busca do que eu sempre quis, né? Que era as análises clínicas. E aí acabou aparecendo uma oportunidade aqui em Joinville e eu vim para cá e de lá comecei a construir minha carreira, principalmente a questão técnica, né, que você trabalha como profissional da área. E no meu primeiro momento não pensei em me tornar empresário, mas depois isso vai crescendo, né, dentro de ti, o sonho de ter a tua própria empresa, de poder colocar a tua filosofia nela e tal, isso foi aumentando, então aí partiu para... E a Promed, para quem não sabe, o Giscardi é proprietário da Promed Laboratórios. Hoje é uma empresa consolidada no mercado, é uma das grandes aqui do estado.
Nasce quando a Promed? O CNPJ da empresa, ela é de 1991, tá? Só que atuava com outra razão social, né? Era o Laboratório Zatter, antigamente. Inclusive, meu amigo André Zatter, era dele o laboratório, né? E aí eu tinha um sócio, na época que a gente começou o negócio, eu tinha um sócio, o Silas, e ele já tinha amizade com o André, eu conhecia pouco, mas o Silas tinha amizade comigo e tal, e também tinha esse sonho de ter uma empresa na área, ele trabalhava na área da saúde há muito tempo também. E aí a gente começou a conversar com o André estava indo para outra área, a área de comércio de automóveis, né, a família que é proprietária dos automóveis Avenida ali na Getúlio Vargas, né? E o pai dele havia falecido, ele estava tocando com os irmãos lá, sim. E aí o laboratório estava meio sem ele poder estar atuando como deveria. Aí a gente negociou por um tempo e conseguimos adquirir o laboratório. Isso, aí a gente trabalhou um tempo lá e confiou para nós o laboratório. 6 meses a gente ficou lá dentro, trabalhando, conhecendo a empresa, o que tinha, os convênios, com quem atuava. E aí deu certo, a gente chegou num acordo lá, adquirimos a empresa e tocamos desde lá. Aí, acho que 4 anos depois que a gente adquiriu o Zatter, aí logo que a gente já passou o CNPJ para o nosso nome, já mudamos para a Promed, né? E aí, 4 anos depois, eu adquiri a parte do meu sócio também, que tinha uma outra empresa e também quis se dedicar mais a outra. Para ele estava difícil, ele já tinha uma idade mais avançada que a minha. E aí a gente negociou dali em diante, daí eu fiquei... Hoje, então, o Giscardi manda e desmanda na Promed. Quem manda e desmanda lá, na verdade, é a minha mulher, né? Lá é ela que cuida do financeiro e da operação em si. Isso é bom, né? Isso é bom porque te dá a liberdade de tu ir para que tu mais gosta, que é lá na ponta, exatamente. Né? E eu fiquei até pouco tempo ainda atuando na área técnica, né? Faz um ano mais ou menos que aí eu tô só na parte comercial, administrativa. E confiei tudo à nossa equipe lá. Era difícil largar o osso, né? Porque você, como profissional, a parte técnica acaba te chamando para estar lá, né? E eu gosto do contato com eles lá, né? Mas chegou uma hora que não dava, estava me tomando um tempo que eu estava deixando de aplicar em outra área, né? E aí tá em boas mãos lá, com certeza, né? Porque... É a energia da expansão, né? Ou você estagna e continua lá no técnico, né? Sendo responsável técnico e tudo mais. Ou então tu bota alguém para ser o responsável técnico e vai pensar em expansão, em crescimento no negócio. Não tem outra alternativa se não ser isso, né? Isso foi... se postergou mais porque eu fiquei cuidando só de um setor ali, né, na área técnica. Mas mesmo assim, depois chegou uma hora que, olha, não dá, eu estava com um tempo meio... difícil de conciliar com os compromissos que tem e o que a gente quer buscar, então, enfim, e era um setor que demandava tempo lá também, e um tempo que eu precisava estar lá num período que não podia demorar, porque daí já comprometeria o exame, né? Então, aí eu resolvi, aí agora, tocando aí os negócios, podendo buscar áreas que a gente quer se aproximar, para poder estar fazendo negócios junto e tal. Então ficou mais cômodo assim, mais fácil de tratar o negócio, né? Ô Giscardi, o nosso telespectador aqui, o internauta, ele às vezes ele não sabe o funcionamento de um laboratório. Ele só sabe lá que tem que estender o braço para tirar sangue. Mas para ele chegar, para essa pessoa chegar lá para tirar o sangue, para fazer outro tipo de exame, tem toda uma cadeia por trás, né? Como é que funciona? Porque eu sei que o Laboratório Promed, ele atende o SUS, ele atende clínicas privadas, ele atende, como é que é? Sim, planos de saúde, operadoras, né? E convênios, sim. E também particular, né? Como é que funciona essa engenharia toda?
Então, pois isso é uma questão que eu comento muito, que parece que a pessoa vai dar o sangue ali para nós podermos realizar seus exames, parece que coloca tudo dentro do equipamento e sai tudo lá. Não. Uhum. Né? Tem equipamentos diferentes para os diferentes tipos de exames que são feitos. A gente não faz só em sangue também. Eu brinco que um laboratório de análises clínicas, ele analisa tudo que sai do corpo. Tudo que é excreção, que é excretado do corpo, tudo que fluido, tudo que é possível de analisar, um laboratório analisa. Saliva, suor, urina, fezes, sangue, esperma. Então, tudo isso é analisado. Até um líquido sinovial, que é o líquido da articulação, tem exames específicos para isso. A líquor, que é dentro da medula. Enfim, tudo isso... Até o cabelo, né? Até o cabelo. Hoje, um dos exames que está mais em evidência aí, que é o toxicológico, né, de larga janela de detecção, ele é feito no cabelo. Porque o cabelo armazena muita informação ali. Olha só. Tudo que a gente consome, ele fica impregnado na... Há uma memória. Isso tem, tá? Unha também e tal, mas o cabelo é mais fácil de poder fazer a extração disso ali. E dependendo do comprimento, e aí tem que ter essa questão que tem que ter um comprimento específico para fazer. Uma pessoa que tem cabelo comprido, por exemplo, se você pegar lá da ponta do cabelo, vai ter informação ali de anos atrás. Olha só. Então, tem um comprimento específico que é para pegar o mais próximo possível da janela que é esperado, que é, no caso para detecção de drogas e medicamentos e outras substâncias que são detectadas nesse teste, tem que ser no máximo 4 centímetros, que daí dá uma estimativa de 3 meses, mais ou menos, que a pessoa teve contato. Uhum. Se você faz maior, pega coisa que é de mais antigo. Isso. Então, tem isso tudo, né? No sangue e na urina, por exemplo, você vai pegar esses metabólitos, mas eles duram muito menos tempo ali. Que é metabolizado, excretado, né? O cabelo não, ele fica com essa informação guardada ali. Por isso que é feita ali. E aí a gente tem, dentro do laboratório, setores que são chamados os nossos... onde a gente realiza cada tipo de exame por categoria. Aí tem a bioquímica, que é onde analisa colesterol, triglicerídeos, glicose, enfim. Aí tem a imunologia, que são os exames das infecciosas, que se chama, que é o HIV, hepatite, sífilis, enfim. Aí tem a hematologia, que é o hemograma, coagulação sanguínea, tal. E bom, se eu for falar tudo de a biologia molecular, que faz os PCRs, na época da Covid tinha muito, né, a realização desses exames, ainda tem, mas menos do que antes, óbvio, mas tem para outros... antígenos, que a gente chama, né? O vírus, né? Geralmente é vírus que a gente detecta por PCR. E aí também é feita a detecção do HIV e das hepatites. Isso detecta diretamente o vírus. Na imunologia, lá detecta o anticorpo, que é a tua defesa contra o vírus. A gente produz uma célula específica quando tem uma contaminação por um tipo de vírus ou bactéria. Aí isso pode detectar. E aí não quer dizer que, dando positivo isso, você tem o vírus ou a doença. Você tem que fazer daí a detecção por PCR, geralmente, ou por outro método, que detecta diretamente o vírus ali. Que é o caso da gripe, quando a gente faz detecção de dengue, de gripe, tudo detecta direto o vírus para confirmar a presença ali, né? Enfim, que eu falando algo que eu gosto aqui, é bem... E é uma coisa extensa, né? São muitas coisas, né? Muitas tem coisas. mais de 3 mil... Mas enfim, agora comercialmente falando, né? Porque nós estamos no campo do tecnicismo, né? Mas claro, o cara tá lá, ele saiu da empresa dele, mandou ele para uma clínica, a clínica disse, vai lá no laboratório fazer um exame. Tem um caminho comercial, né? Aí são os convênios, você oferta os teus serviços para parceiros, porque o cliente final é o cara que vai levar o braço, né? Isso. Mas ele tem toda uma cadeia, né, comercial nessa esteira. Tem, é uma empresa normal como as outras, né? A gente trabalha com um exame, então a gente tem que buscar
quem tem essa demanda para nos oferecer, né? É óbvio que a gente, atendendo planos de saúde, convênios, planos de benefício, enfim, essa demanda deles, a gente faz o credenciamento e aí vem ao natural, praticamente, né? A gente apenas faz os exames que eles têm, que a pessoa tem o credenciamento ou é o usuário do plano, né? Mas óbvio que a gente tem que também divulgar que atende aquele plano. Ou que não atende, se for um caso, assim. Tu comentou do SUS, né? A gente atendia o SUS. E conseguimos atender até, acho que 2 anos atrás, né? Só que, assim, infelizmente, o SUS, ele tá num patamar para laboratório. Eu estou falando especificamente da área laboratorial. Tá? Ele não tem mais como segurar o prejuízo que está causando. A defasagem está muito grande. Sim. Eu vou te falar uma coisa que tu não vai acreditar, mas a tabela SUS, a tabela de exames laboratoriais que o SUS oferece para laboratório é a mesma em valores. Você recebe a mesma coisa que eu recebi em 1994. A inflação não existe. Não, nada. Não teve 1 centavo de reajuste em nenhum exame do SUS. Meu Deus. Então, aí não tem como, né? Não tem. Aí você me pergunta quanto é que o SUS paga uma glicose, por exemplo, tá? Um colesterol, uma creatinina, é R$1,82. Não paga os insumos. Não paga. É isso que eu digo. O tubo que a gente utiliza para armazenar esse exame, para relevar para o equipamento, e sem falar no gasto com só o luva, tubo. Seringa. Não, só o tubo. Só o tubo. É suficiente. 40 centavos. Você paga R$1,80, isso, já perdeu ali... Isso. Quantos por cento tu já perdeu? 30, mais de isso. 18, 36, já perdeu 22%. Exatamente. E aí você junta ali todos os outros insumos que são utilizados, o reativo do equipamento que vai fazer, a hora do bioquímico e do técnico de enfermagem que está fazendo o trabalho, mais todas as outras... Na verdade, quem está pagando do custo é você. Não, é prejuízo. Tá? Tu tá pagando para o governo dizendo, olha, eu vou pagar para vocês. É isso que está acontecendo. Infelizmente, a gente teve, nós, laboratórios, já tivemos várias reuniões, inclusive em congressos, nacionalmente a gente vem pleiteando isso, tá? Mas só que não está conseguindo. Eu tive que fazer essa opção. Olha, eu não consigo mais atender. Eu pedi o descredenciamento. É a questão de sobrevivência da tua empresa. Da empresa, com certeza. Estava na pandemia, durante o auge ali, que tudo aumentou. Os insumos aumentaram assim de forma absurdamente, né? Assim, foi inacreditável o aumento. Um exemplo, uma caixa de luva com 100 luvas ou 50 pares, né? A gente comprava por R$16 e chegou uma época ali, acho que 3, 4 meses depois que se instalou, a 120. Meu Deus. Uma caixa de luva passou de R$16 para R$120. Porra. Então, isso tudo a gente não conseguia... aí tu vai buscar... Tu não consegue repassar. Isso. E a nossa... E absorver muito menos. E cada empresa tem o seu estudo de custo, né? A gente tinha o nosso, e no nosso negócio, o Promédio falando aqui, né? Chegou a 42% de prejuízo a tabela SUS para nós. Gente do céu. Já estava em 20 e poucos. E na pandemia dobrou. Nossa. Foi aí, daí a gente teve, optar, não consigo mais atender, porque vai quebrar a empresa. E muito laboratório quebrou por conta disso, tá? Por atender ou ser dependente do SUS, vamos dizer assim, tá? Os outros planos ainda têm um reajuste todo ano, é pequeno, mas tem. A tabela também já é um pouco melhor do que vinha. Então, acaba que ainda a gente consegue trabalhar pela demanda. Que vem uma demanda maior, a gente consegue negociar melhor os reativos, tal, ou de repente um equipamento melhor, para poder ter essa demanda que justifica a atender. Se fosse uma demanda pequena, também não daria. Mas a gente ainda consegue. E aí tem os exames que a gente busca trabalhar, porque tem muitos exames que não são cobertos por plano de saúde, né?
que são exames que a pessoa tem o plano, mas o próprio plano, por não ter um código da ANS, ele não é obrigado a pagar. Entendi. Então, aí a pessoa tem que fazer de forma particular, ou social, que se fala muito aqui, né? Mas a pessoa tem que pagar pelo exame. Mas são poucos, né? E às vezes também consegue... Aí tem que buscar um reembolso, enfim, junto ao plano, porque é uma ordem médica fazer e ela tem o direito, mas aí a pessoa não vai conseguir chegar para o laboratório e dizer, olha, eu pago depois. Entendeu? Porque a gente não sabe se vai ser bem, então, enfim. E aí tem convênios também com sindicatos? Sim. Com empresas, com sindicatos, a gente faz para tentar incentivar, principalmente empresas que não oferecem plano de saúde para o funcionário, a gente faz um convênio direto conosco, né? A gente dá um desconto na tabela, a pessoa não vai pagar o valor particular, vai ter o benefício do desconto, e a gente consegue oferecer esse benefício para a empresa, para os funcionários, os dependentes, né? E dessa forma eles conseguirem estar trabalhando conosco. Assim como é uma empresa com convênio com farmácia, com supermercado e tal, aí a pessoa consegue negociar direto conosco para poder fazer uma tabela melhor, enfim, por uma demanda, né? E isso a gente busca, né? E o mais principal nosso é buscar no mercado, né? Exames que são importantes para um tipo de nicho da medicina, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Existe um exame chamado sexagem fetal, tá? Que a mulher consegue descobrir o sexo do bebê antes do ultrassom. Antes do ultrassom, porque existe essa agonia dos pais querer saber o sexo do bebê e tal, né? Então tem gente que espera, tudo bem, né? Mas tem gente que já quer saber. Então aí com 8 semanas de gravidez, tem que ter isso no mínimo, dá para já fazer um exame através de um exame genético, né? Que detecta a presença de cromossomo Y no sangue do bebê materno daí, né? Porque quando o feto é masculino, o cromossomo Y, que não está presente no cromossomo da mãe, que é o X, que é XX, ele fica, por causa da troca de fluido com a placenta, ele fica presente. Aí aparece no sangue da mãe. E se for menina, o bebê, aí fica tudo X. Aí por isso que tem que ter esse tempo mínimo de gestação para poder fazer esse exame, porque daí já há circulação sanguínea, né, desse cromossomo, e aí por sensibilidade do método consegue detectar a presença desse cromossomo. E quando é gêmeos? Então, aí isso está, inclusive, nas explicações ali na nota do exame, que quando é gemelar, se for não for univitelino, aí corre o risco de ser um e o outro feminino e um masculino, ou os dois masculinos. Se não aparecer, vai ser duas meninas, tá? Mas quando é univitelino, que significa que são idênticos, né? Aí ou são duas meninas ou é dois meninos. Aí, só que não são quando são de dois espermatozoides diferentes, ou dois óvulos, enfim. Aí que pode ser um ou outro, né? Um e outro. Aí, se não aparecer nada, é porque são duas meninas. Se aparecer o cromossomo Y, é porque um deles é menino, no mínimo, entendeu? Entendi. Mas, enfim, tem... E isso é legal, porque as pessoas... É um exame que desperta a atenção da ginecologista, ou do ginecologista, que pode dizer para a paciente dele, olha, vamos ver se é e tal. Ou mesmo exames que são necessários para diagnóstico, prognóstico da pessoa, tá? Que, um outro exemplo da ginecologia, existe um exame chamado DST-PCR, que é um exame que detecta doenças sexualmente transmissíveis, e é por PCR, mas como o PCR é uma técnica cara, ficaria para o médico investigar se tem sífilis, se tem... sífilis não, desculpa. Tricomonas, ureaplasma, micoplasma, a gonorreia, enfim. Todos esses antígenos, eles podem ser detectados com um único kit, que daí paga o preço de um e detecta 5 a 7. Né? Então, para o médico, isso que ele está desconfiando, então, ao invés da pessoa despender um valor alto para cada um desses exames que existem sintomas parecidos, aí já detecta todos eles. Não, a gente leva isso para o profissional para ele saber que isso existe e que ele pode detectar
para beneficiar a paciente. Então, são dois tipos. Um exame que pode ser interessante para o paciente, para o consumidor final, no caso, e outro que é interessante para o solicitante médico, do exame, para o médico, médico, que para ele facilita. Entender qual é o caminho, que né? vai também favorecer a paciente ou o paciente dele de uma forma menos custosa. Vai. Então, depois do descredenciamento no SUS, Sim. a Promed passa a ter clientes, pessoas físicas. Sim. E as pessoas jurídicas. Ah, sim. E os profissionais. Saúde, a gente pediu, teve que sair, tá? Nós gostaríamos de ter o SUS continuar ainda, atendendo. Tá? Mas é que ficou inviável. Até porque a demanda deve ser muito grande, né? Ela é grande. Mas não é compensatória. Não é nem que não compensa, ele está prejudicando. Prejudica. Isso. Tá? Aí tu tira a vaga de alguém que é saudável financeiramente. Para tu botar alguém que não é saudável, né, financeiramente falando. Aí até isso não seria problema, porque a demanda a gente atende, isso não vai atrapalhar no movimento do laboratório. Não muda nada. Não muda. O problema é essa questão da tabela, e isso os gestores públicos sabem disso, mas não tem o que fazer também. A gente entende isso, porque isso teria que se mudar lá em cima, Brasília. Tá? E isso desde 94, que começou, e desde lá não vem tendo um reajuste. Deveria ser um reajuste anual, como tudo é. Né? A gente recebe os reajustes, tanto do material que a gente tem que consumir, quanto o que a gente cobra, né? dos planos de saúde e tal. E houve isso, essa lei de os planos de saúde ter que reajustar de alguma forma. Aí, no final do ano, sempre tem uma negociação, olha, posso te dar isso, a gente pleiteia tanto, mas aí chega num consenso, olha, conseguimos ali um reajuste, ele é bem abaixo da inflação também, tá? Não chega perto da inflação, é uma fração dela, mas tem esse reajuste, pelo menos vai equilibrando. E o preço da tabela é um pouco maior, né? Isso também já nasceu maior, né? Então já tem não é tão discrepante quanto a tabela SUS. Exato. Ô Giscardi, essas negociações com os planos de saúde, e aumento e reajuste e tal, é feito individualmente ou é sindicato? Não, a negociação vem de lá para cá, né? Então as operadoras nos enviam o que elas querem dar de reajuste, tá? E a gente negocia, tenta melhorar e tal. Mas isso individualmente ou tem uma categoria que acaba congregando todos? Não, a gente faz individualmente. Tá? Mas geralmente acaba fechando todos... num cafezinho? Gente, vamos tomar um café? Não, mas não. Nem isso. A gente acaba fechando individualmente porque mesmo que tenha essa questão de ser enviada individualmente, as operadoras mandam a mesma coisa para todo mundo. Entendi. E aí você negociar é difícil, a gente acaba ficando ali olha, não quer, eu mando para outro, então. Entendeu? Pode chegar a esse ponto, e aí se for algo que nos traga ainda consiga trabalhar com esse valor, então a gente mantém e tal. Sim. Mas aí como o SUS já era uma tabela muito menor e chegou num ponto que ficou inviável, daqui a pouco pode ser que um plano de saúde também fique. Tá? Aí tu para de atender. A gente está prestes a pedir descredenciamento de um outro ali que está com custo, uma tabela né? muito ruim. Tudo é custo, né? Tu vai analisar o teu custo. É o custo, e a gente, enquanto consegue manter, ok, mas chega uma hora que aí começa a prejudicar, daí não dá. E a gente lamenta porque é uma porção de pessoas que vão deixar de frequentar o laboratório, né? Claro. Mas... Aí tem que buscar uma outra solução, né? Isso. Como vocês tiveram que fazer quando deixaram de atender o SUS. Isso. Né? Por mais que dava prejuízo, mas era a gente atendendo. Agora vamos... O pior nem é tanto a gente ter que buscar uma outra alternativa. Porque como diminui o movimento, e o SUS realmente é um plano que traz bastante movimentação para o laboratório, consequentemente a gente acaba tendo que demitir pessoas, né? Porque a gente não vai ter mais demanda para todos. Isso. Então acaba tendo que a gente ficar sem emprego,
A gente tinha algumas unidades que fecharam por conta disso, porque eram unidades que atendiam basicamente o SUS, e a gente acaba também tendo que sair do imóvel, deixar de pagar aluguel e tal, para compensar essa perda que vai ter ali, para diminuir o teu... Enxugar a máquina, né? Exatamente. Então, isso também acarreta isso, né? Mas, assim, também vai ficar mais saudável a tua margem, né? Porque aí tu tá trabalhando e o SUS leva lá para baixo, tudo vai para baixo. Daí você tira isso aqui que tá te puxando para baixo e dá uma melhorada. Dá um upgrade, inclusive. Mas isso aí já inclusive em pagamento de salário, né? Exato, acaba melhorando um pouquinho mais, né? Mas é esse que é um dos pontos também. O SUS acabou ficando inviável porque também existe a folha e o piso. Piso salarial, todo tem ano que... e aí não acompanha. Fica uma coisa descabível, né? E é reajustado pelo IPCA, o GPM, enfim, aquilo que tem um índice que sempre a gente acorda de que vai ser o reajuste, mas ele é muito mais alto do que a gente recebe de reajuste dos planos principalmente do SUS, que não tinha nenhum. Né? Então acaba realmente inviabilizando. Mas a gestão é assim. A gestão é isso. Ô Giscardi, você é um visionário, né? Eu já vi dias atrás eu vi camisa do Jack. Tu é um apaixonado pelo nosso tricolor, né? Sim, conselheiro, inclusive. Tá lá junto com o D'Artagnan. Isso. O que o Giscardi, a Promed, faz no dia a dia para ajudar as pessoas? Eu sei que vocês têm muitas ações. Sim. A gente tem algumas ações sociais são órgãos que a gente acaba auxiliando, né? E até nem preciso comentar aqui o que é, mas são ações sociais, né? E tem também a questão da ação já voltada ao esporte, que a gente trabalha muito nisso, né? Voltado a isso, porque eu sempre fui atleta na minha vida, né? Então, eu era nadador, então nadei 15 anos, depois tive que parar, porque no Brasil, infelizmente, o esporte, ou você arrisca e continua, né, por conta própria, mas é muito difícil, porque começa a custar caro o teu treinamento, as viagens e tudo mais, então eu tive que optar, daí resolvi parar, consegui, né, conciliar a natação com a faculdade 2 anos, mas depois não deu mais, tive que trabalhar, estudar e aí larguei. Então eu sei que é a dificuldade que tem um atleta, tá? E aí a gente apoia muitos atletas aqui em Joinville, tá? Até nadadores, lutadores, de várias áreas, tá? E chega muito pra gente isso, porque sabe que tem esse viés, né, de estar dando esse apoio e tal. É difícil ajudar todo mundo a poder fazer para todos esse apoio, né? Mas a gente tenta. E a questão do JEC, daí já foi algo, a gente auxiliou também na questão lá, na época da pandemia, a gente teve um episódio que foi inusitado e diferente para todo mundo, então os atletas tinham que fazer o exame, tinha que ser o exame de detecção por PCR, que era o mais caro, né? Porque então era um exame também que tinha sido... ele foi criado na época por conta do aparecimento do vírus, né? Então ele era muito caro. E aí os clubes tinham que arcar com essa dosagem, tá? de PCR para todo jogo. Tá? Falando do futebol de campo, o futebol de campo ele tinha que, para cada partida, fazer 30 análises de PCR. E era muito caro. Então o clube não ia ter como, alguns clubes não iam ter como arcar com esse investimento, tá? Imagina fazer, custava ali tipo R$200 mais ou menos cada uma, R$250 cada uma. Estamos falando de 6 mil no jogo. Exato, aí por jogo, né? E um clube que está para se manter sem público, tá? Porque não podia ter torcida, patrocínios sendo retirados do... Sim, porque é uma cadeia, né? Aí outras empresas estavam sofrendo com pandemia também, então esse custo que não era necessário para a empresa sobreviver, então foi saindo. E aí a gente fez os exames, a gente fazia todos os exames pro JEC, e aí o futsal também a gente assumiu, né? O futsal para a empresa era... para a empresa Crono, na verdade, né, que é quem administra, Valdecir, um cara fantástico, né, que
meu amigo, enfim, só tem que dar parabéns para ele pelo trabalho que ele faz lá à frente do Jack, que aguenta muita coisa, porque paixão lida com paixão, meu né? Deus, e aí monta um timaço, e aí dá azar de perder e tal. Mas enfim, ele é um cara diferenciado. E aí, o futsal, ele tinha a opção de fazer o antígeno, que não era por PCR, era menos, o custo era menor, mas mesmo assim precisava fazer de todos, tá? Então isso onerou muito para eles, e aí a gente assumiu isso. Uhum. E em troca tivemos ali também a questão do marketing, né? E da marca junto ao JEC, tanto no futsal quanto no futebol de campo. Depois, uma época, ajudamos financeiramente também. Ajudamos não, né? Fizemos negócio também. Mas acaba que para a área laboratorial, ela não... grandes empresas no futebol que atuam, né? É difícil uma empresa pequena poder estar segurando um patrocínio e tal. Então, a gente, dessa forma, pôde auxiliar. Óbvio que tivemos o nosso custo, foi alto, né? Claro. Porque esses exames a gente tem absorveu, um custo né? para fazer, né? Vocês absorveram, né? Mas eu tenho certeza que para o torcedor do Jack, isso foi sensacional. Claro que sim. O torcedor do Jack olha uma empresa genuinamente joinvilense, porra, os caras estão apostando no meu time. Claro, com eu vou fazer o exame lá, o patrão mandou, mas eu vou lá fazer o exame, eu vou ajudar quem está nos ajudando. Tem essa questão, né? Aliás, quando você investe em marketing, e aí você fazer uma ação, uma jogada dessa, é uma jogada de marketing. Claro, com certeza Você pensa assim, quanto de dinheiro eu iria gastar para expor a minha marca nacionalmente? Não pô, tem... bota no papel, pô, vale mais a pena. Só vai mensurar quando... Olha, tem assim, tem essa forma. Então a gente vai poder mensurar quanto gastar, mas vai gastar bastante. Tá? Sim, exatamente. E que é um custo que eu pude absorver daquela forma. Tá? E... foi bom para o Jack, que não teve que desistir de nenhuma competição, conseguiu manter, né, as partidas. Para nós também, porque a visibilidade da marca foi muito grande, né, nesse período. Então, e ainda porque a gente está ainda atrelado a isso, né? Então houve essa troca que foi muito importante. E a gente poder também manter isso, né, com a cidade, com o Jack, que é a paixão de Joinville, né? E a gente está atrelado a isso, é muito bom. E bom ver o Joinville no atual momento, sim, né? A gente sonhando em voltar para a Série C, né? Vai voltar, se Deus quiser. Eu não tenho dúvida, o time está muito encaixado, está bem. Encaixou, que deu liga, né? Deu liga. Virou a chave ali uma hora, agora vai. Exatamente. E aí, olha, se eu não me engano, o Jack, eu acho que é o clube mais tempo invicto em todas as séries, né? Das séries D, C, B e A, é o que mais tempo está invicto em casa. Tá? Acho que é o Santa Cruz, talvez, mas enfim, isso mostra como está forte, né? E o Jack sempre foi forte dentro de casa, né? Esse período que a gente passou ruim aí, que não estava esse foi um período fora da nossa curva, né? Agora agora estamos voltando para o ritmo normal, né? E o lugar do Joinville, vamos lá, não é série... Talvez não seja série A. Não, mas pode dar uma beliscada lá de vez em não, quando, mas volta para B, tem que ser golfinho, tem que ser igual o golfinho, vai lá em cima, faz uma graça e volta, né? Exatamente. Mas o time do Joinville tem que ser, o time do Joinville é série B. Se uma vez tu estando na série B, começa a entrar recursos de televisão, vem dinheiro da CBF. E a torcida é apaixonada. Muda completamente, né? A torcida e aí, como tu disse, vai lá em cima, faz uma graça, uma pirueta, a torcida aplaude, volta para a Série B de novo, ganha mais um fôlego, mais 2 anos, forma um plantel que dá liga. E aí o objetivo do futebol de Série B é tu montar um time de médio custo, não baixo, mas de médio custo, mas que dê resultado. E que dê a liga. Isso. E quando tu vai pra Série A, aí o bicho começa a pegar. Porque tu manter um time na Série A não é muito fácil. Não é nada fácil. Hoje são poucos os times na Série A que conseguem se manter jogando bem. Pequenos, eu tô falando, se não for SAF. Né? Se for clube, é aquele negócio, ele vai e vem, tem que tomar cuidado para não ir e não descer de elevador. Isso. Que foi o que aconteceu, né? E foi. Aí nós subimos aí muito. Se perdeu, né? O Joinville subiu muito rápido, né? Ele não teve
tempo de decantar. Isso. É que chegou na Série A, talvez faltou um pouco de experiência da gestão em entender o que é aquilo ali. E talvez se perdeu lá, e aí a queda foi muito rápida também, porque foi de um ano para o outro, de uma série para outra. Exatamente. Até ficar sem série. O que eu tô dizendo, subiu muito rápido, mas desceu muito rápido. Subiu e desceu do elevador. Exatamente. Ao invés de subir de escada, e aí, que quando cada patamar tu para tomar um respiro quando sobe de escada, né? Exato, não teve tempo para isso, né? Quando viu, tava lá, e aí é muito difícil voltar porque tu não consegue completar um calendário. Então, para montar um time que comece o ano e ele termine, tu tem que ter um calendário completo, como tá tendo agora, porque daí tem jogo o ano inteiro. Agora tu tem que montar um time para o Campeonato Catarinense, daí tem que desmontar ele para montar de novo para a Copa Santa Catarina. Isso. Tá? Que são as únicas competições que tinha. E aí não consegue dar uma continuidade no trabalho, e nem tampouco consegue manter atleta aqui. E o patrocinador também não vai botar vai querer estar jogando, lógico. Né? É a vida dele. Ele precisa estar nativa. Então fica muito complicado. Voltou agora, eu acredito que não volte mais para esse patamar sem um calendário. E aí é só seguir um bom não trabalho. queremos mais a diretoria agora está fazendo um excelente trabalho, vem fazendo desde o começo, né, de recuperação. Antes, quando eu entrei no JEC, era o Charles Fischer, que era o presidente, e ele também tomou muita paulada, né? Tentando fazer um bom trabalho, mas as pessoas não querem saber a paixão, né? Então futebol, ele sofreu muito com isso, eu sei, porque conheço ele muito bem e sei que a intenção só não vale. Não. A gestão dele que fez essa recuperação judicial que a gente tem, que foi muito bem feita, né? Para o Joinville foi excelente isso, para os credores nem tanto, mas pro Joinville sim, tá aí podendo pagar, a gente não pode atrasar, né, a recuperação, porque senão Joinville acaba daí, né, mas não vai acabar, agora vai pra cima. Não queremos ter um time fora de série. E essa diretoria aí com o D'Artagnan à frente, graças a Deus tá indo bem. Vai levar. Giscardi, um outro ponto que é uma coisa que vira e mexe, volta e meia, a gente começa a se perguntar, né? Pô, vem eleição daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, e quem é que é candidato a prefeito? Quem é que vai ser candidato a deputado? Quem é que vai vir? E aí começa a aparecer várias especulações e vários nomes. E eu sei que o seu nome, o do Omar Gunning, e de tantos outros empresários sempre são lembrados, né? Como o Adriano se sagrou prefeito agora pela 2ª vez, sendo empresário, o Udo por 2 vezes, né? Sim. Mas sempre aquele gestor que tem uma excelência, que consegue fazer do limão a limonada, ele é sempre lembrado, né, para talvez trazer essa energia empresarial para a nossa prefeitura, ou a expertise, aí no teu caso, uma categoria que é dos laboratórios, ir para Brasília, quem sabe, brigar para melhorar a tabela SUS, né? Porque não quando tu briga para melhorar a tabela SUS, não é para ajudar a tua empresa, toda a categoria, toda a turma, é aquela leva de funcionários. E a população, inclusive. E a população, lógico. Se a gente deixando de atender o SUS, eu estou deixando de colocar à disposição as nossas unidades, o nosso trabalho, para quem é usuário do SUS. Quem precisa, né? Sim, e pagador dos impostos, dos impostos e tal, né? Mas, enfim, Mas, assim, nessa questão política, nessa linha tênue aí entre empresa e vida pública e tal, nunca chegou convites para você? Nunca... Já, sim. E nunca te engraçasse assim, dessa vez eu vou, aí recuei. Como é que é como é que mexe a cabeça do empresário, de um gestor, de um cara novo, tu tem o quê, 45, 46 anos? 51. É que a gente tem que também se valorizar, né? Pois é, né? Então, mas realmente existe esse viés aí, né, da gestão empresarial
aí colocar e na pública tentar implementar isso. Eu não sei como seria isso, até o Adriano vem fazendo um grande trabalho aí na prefeitura, porque consegue, né, conciliar essa questão do conhecimento que ele tem, né, como gestor e tal, levando para lá. É óbvio que uma empresa, tu consegue impor a tua filosofia, a tua ideia lá, e que isso trabalhe dessa forma. Se vai ser ruim ou não para a empresa, aí é do gestor. Na gestão pública, não dá para fazer isso, né? Ele pode até ter ideias boas, mas vai depender de muita gente para ele poder aplicar aquilo que ele quer. Chegaram alguns convites, óbvio, né? Inclusive, eu tinha uma amizade, e tenho ainda, né, com o Odir Nunes, que tentou conversar comigo nesse sentido, tal. Até tentei ele do PSDB, e aí me filiei ao PSDB à época, mas nunca eu levei muito para frente, tá? Porque eu acho que eu não encaixaria nisso, tá? Eu, claro, falando por mim aqui, nunca estive lá para ver, mas talvez não fosse eu não encaixar, até porque tem que largar a empresa, né? A gente, como gestor público, tem que abdicar daquilo que tu faz, né? E não sei se eu estaria, ou a empresa estaria preparada para isso agora. Mas não sei, a gente não sabe no dia de manhã, né? Mas não tive ali essas questões ali de tentar e pensar e ver, conversar com a família e tal, mas acabei não... Bom, por hora o Giscardi tá muito bem, obrigado na Promed. É que, na verdade, assim, a gente tá lá se dedicando só a isso. Não sei como é que seria, e eu teria que me planejar muito bem para poder me dedicar a outra questão. Lá em São Francisco do Sul, né, que o Renato teve que largar a empresa para poder assumir a prefeitura naquela época, e eu o conheço também, né, mas soube da dificuldade que foi para a empresa dele se manter como tinha que manter, sem ele lá dentro, né? Então aumentou o trabalho para todo mundo lá, né? Mas ele deu conta, tal. O Adriano vem dando, mas aí tem uma equipe toda por trás também. Então todos eles têm, né? O Udo também tinha, enfim. Mas eu não sei se a minha empresa conseguiria absorver isso. Então eu teria que pensar muito bem, me planejar muito bem. Isso é uma questão do teu querer, né? Eu quero daqui a 8 anos. Então, daqui para frente, daqui a 8 anos, tudo que eu fizer dentro da empresa vai ser no sentido de que daqui a 7 eu vou ter que ter alguém com um perfil que eu desejo para estar à frente dos meus negócios, que eu vou me dedicar. Mas isso exige um planejamento voltado para isso. Lógico. Né? Que não dá para assim, eu quero ser e aí agora... Isso tu não pode estralar o dedo amanhã eu vou me filiar e sou candidato. Não, aí tua empresa vai quebrar. Mas tem gente que faz, né? tem gente, mas aí não administra bem a cidade e nem a empresa, porque a cabeça, o cara é prefeito, mas tá cabeça na empresa, que a empresa tá falindo, tá não pagando as contas e fica aquela loucuragem. E aí, assim, como eu tenho para mim, e eu falo muito para meus filhos isso, na verdade, eu incomodo eles com isso, porque eu digo, olha, se for fazer alguma coisa, faz bem feito. Exatamente. Não assume nada que tu vai fazer meia boca. Né? E isso eu falo para eles, olha, aí quando fazem algo errado, uma coisa assim, eu digo, olha, eu te falo. Eu avisei. Faz bem feito, porque o que tu fizer mal feito, eles vão lembrar. E vai refletir em alguém. Exatamente. E agora, o bem feito vai ser lembrado também, mas vai ser lembrado de forma positiva, que vai te trazer para outras oportunidades. Então, vamos para a política. Pô, ir lá para fazer, não fazer bem feito, não dá, entendendo? Então... eu sempre digo, né, que tem gente que vive para a política e o que vive da política, né? Exato. Tu tem que viver para a política, não viver da política. Eu vou para lá para ganhar dinheiro. Não é isso. Não pode. Tu vai viver para a política e aí você tem que se dedicar a fazer o bem feito. Fazer bem feito. Né? E aí o que te dá dinheiro, tu tem que deixar bem resguardado e blindado para continuar dando dinheiro mesmo
com a sua ausência temporária. Né? O teu ganha-pão não é, a política não pode ser o ganha-pão. Não pode. Tem claro, tem que ter salário, porque ninguém trabalha de graça, mas... Tá abdicando de alguma coisa para outra. Tu não pode tirar dinheiro público para sanear a dinheiro das tuas empresas, porque tá quebrando porque tu não tá lá. Não. Então, isso nem... essa é a única diferença que a gente tem que ter em mente, com né? certeza. Para uma realidade, qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Não pode uma coisa tapar o furo da outra nunca. Giscardi, estamos chegando já nos finalmente. Eu queria te perguntar, para a gente finalizar, qual é o sonho do Giscardi? Cara, boa pergunta. O meu sonho, vamos dizer assim, hoje é eu poder deixar um legado aqui, né? Que eu possa, da minha forma, influenciar outras pessoas para fazer bem feito o que faz, né? Como eu te falei, a filosofia, a tua forma de pensar e de agir, de o que tu quer na tua empresa tu consegue colocar e até impor isso, porque impor no sentido de você ter um formato de gerir, de gestão que leva para aquilo e quem acaba não se encaixando, acaba não ficando. Então eu quero que isso seja realmente a escolha que eu fiz, seja bem feita. Para que realmente fique isso como algo positivo para quem está começando um negócio, independente da área que for, entender que para poder estar se posicionando bem, tem que fazer bem feito. Então, aí a gente levar isso e isso ter dado certo por isso, por ter a minha ideia de negócio ter sido realmente a melhor escolha. Por enquanto, eu acredito que sim, né? A forma de lidar, de gerir, de estar convivendo com todos os nossos colaboradores ali, acredito que funcione. Agora, a empresa andar, daí o primeiro passo é grande coisa já, entender e poder seguir aquilo que tu implantou, né? Show de bola. Esse é um sonho que todos desejamos, né? Opa, Sim. Até chutei a câmera aqui. Esse é um sonho que a gente deseja deixar o legado, principalmente para os nossos filhos e para as pessoas que nos cercam, e se dermos certo para deixar para a sociedade. É isso que eu digo. Exatamente. É isso que eu digo, Giscardi, quando a gente fala em dialogar para avançar, é entender que tudo é possível na vida com conversa e com diálogo, né? Com isso certeza, que é muito importante. Quero te agradecer. Eu que agradeço. Né, você ter vindo aqui, disponibilizar o teu tempo, vir ter essa conversa gostosa, esse bate-papo, né, para a gente entender o funcionamento de um laboratório, como é que funciona toda a engenharia. E eu acho que a gente conseguiu passar isso para o nosso público. A questão laboratorial ela é muito mais complexa do que a gente colocou aqui, porque, nossa, tem muita coisa mesmo. E assim, mas só saiba, né, que o exame, quando a pessoa vai ao laboratório, até chegar o laudo dela com o resultado, passou por muito processo lá dentro, e cada um desses processos tem que ser certificado. Tá? Então, existe um controle, uma qualidade muito grande. Eu posso falar isso por todos os laboratórios, tá? Porque senão o laboratório que não tem qualidade acaba não atendendo ninguém. Não atendendo o plano de saúde, porque tem exigências fortes ali para que consiga cumprir. Então, a qualidade ela existe se for cumprido todos esses processos. Lá a gente cumpre, óbvio, né? Mas a tua forma de atendimento, tua forma de como lidar com o teu público interno e teu público externo é que pode trazer diferença. Isso a gente faz bem, graças a Deus. E para você que quer conhecer mais a Promed está em vários locais aqui na cidade, mas o principal é ali na Rua Blumenau. Ali é a nossa unidade central, onde está o administrativo do laboratório fica ali. O nosso setor técnico, nosso núcleo técnico, ele fica lá no Iririú. Mas tem as unidades, tem a unidade no Vila Nova, do Anitta, no Fátima, no Piraberaba, no centro tem mais duas. Em São Francisco do Sul temos 5 unidades, e Balneário Camboriú, né? Balneário Camboriú a gente tem uma unidade top, prime lá. Rio Negrinho tem, enfim, a gente tá, mas ali as unidades
maiores, né, onde tem administrativo, onde tem o núcleo técnico, são aqui em Joinville, uma na Rua Blumenau e a outra lá no Iririu. Bom, mas o bom é que a Promed está por toda Joinville e logo, logo estaremos por toda Santa Catarina, como dizia Luiz Henrique da Silveira. Gente, muito obrigado. Você é o meu convidado de estar aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas, sempre com um convidado bacana, sempre conversando dessa forma gostosa. E eu não posso deixar de agradecer aos meus parceiros, a IGB Soluções Ambientais, a Web House Soluções de Informática e Software, a Casa do Capitão. Na Casa do Capitão você almoça bem e faz o seu evento com excelência. Eu não posso deixar de falar da CID Relojoaria e Ótica e da Promed, que é o laboratório que você não pode deixar de fazer o seu exame na Promed. Giscardo, muito obrigado e quando quiser, estamos sempre à tua disposição aqui. Idem, muito obrigado pelo convite. Valeu!